E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o problema que eu deixei em aberto no vídeo, né? Que era, a gente tinha um governo africano que está tentando combater ou regulamentar boas políticas para a caça de oryx, que é um bichinho que parece um gazela. Eles usaram um modelo onde a população de oryx tinha um crescimento natural, né? Uma taxa de K por ano, e que ele assumia constante, né? Com uma colheita, uma caça, né? Uma taxa de A oryx por ano. Então, tinha um lado, que era o crescimento natural dos oryx, e outro lado, que era o pessoal caçando os oryx, né? E aí a gente fez uma série de perguntas, né? A nossa primeira pergunta era, primeiro, escrever um modelo para a população de oryx, né? Então, primeiro a gente precisa identificar as variáveis que estão aparecendo no problema. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é, de fato, a gente entender quem são as variáveis que estão nele, né? Isso é importante simplesmente porque a gente precisa saber quem são os caras que a gente está trabalhando, né? Então, é uma questão de modelagem, né? Então, antes de tudo, né, a gente está procurando um modelo para o tamanho de uma população de Oryx que está mudando ao longo do tempo, né? Aqui, então, existem duas variáveis, né? O número de Oryx, né? E o tempo decorrido desde algum ponto inicial, né? Convenientemente escolhido. Por exemplo, desde o momento em que o governo começou a monitorar o tamanho da população, né? É, que, e aí a gente escolhe um ponto que, sei lá, nos ajuda, tá? Então, escolha agora uma unidades para refletir os termos fornecidos na declaração do problema, é o nosso próximo passo. Em seguida, né, as constantes A e K foram dadas em unidades de Oryx por ano e um por ano, né, respectivamente. Então, a gente precisa medir o tempo em anos, tá? E, e a gente precisa medir o tempo em anos para ser coerente, né? Com a constante que a gente tem, né? Ahn, Agora, né, a gente precisa é, medir o tempo, a gente mede em anos, e o tamanho da população a gente vai medir em números de Oryx, tá? Vai medir em números de Oryx. O próximo passo, a gente vai fixar a notação, tá? A gente vai fixar a notação. É, a gente vai dizer que no tempo T anos, a população de Oryx é X, né? X Oryx. Onde X vai ser uma função do tempo, né? O número de Oryx depende do tempo, ok? A gente está estudando crescimento e decrescimento, então é importante a gente deixar explícito a função. Então, o objetivo do problema aqui é escrever uma relação entre essas duas variáveis, né? Com uma expressão matemática. Então, aqui o modelo pretendido vai ser uma equação diferencial. Então, é, quais são os próximos passos? A primeira afirmação é que a taxa de crescimento natural de x é k, né? Isso significa que a população de Oryx aumenta ao longo do tempo e a uma taxa proporcional ao tamanho atual da população como coeficiente de proporcionalidade k. Ok? Isso significa que em qualquer instante t, após um pequeno período de tempo delta t anos, a gente espera que o número de Oryx, né, o número de Oryx, aumente, né, se não tiver caça, né, aumente aproximadamente kx de t vezes delta t, né, se não tiver interferência externa, obviamente, né. No entanto, né, como diz a segunda declaração, aqui também a gente tem que levar em conta a interferência externa, na forma de uma taxa de colheita, uma taxa de caça constante de A. Né? Isso é uma caça de Oryx, tá? Uma caça de Oryx a uma taxa
e uma taxa que é a mesma ao longo do tempo, tá? Independente de o tamanho atual da população de Oryx. Então, as caças não aumentam e nem diminuem de acordo com a população, ok? Vamos lá. Isso significa que no tempo T, após a passagem de delta T, anos, né? A população também diminui em delta T Oryx por causa da colheita, né? Ou por causa da caça, né? Então, se a gente combinar essas duas afirmações, dá-se que a mudança total da população no tempo t, ao longo de um pequeno intervalo de delta t, vai ser a seguinte: a gente vai ter um cara que vai contribuir com, bom, primeiro, antes de tudo, né? Fazer a mesa digitalizadora funcionar é importante. Antes de tudo, x de t mais delta. Opa. A, a população que tem no tempo t mais delta t, né? Menos a população que tem no tempo t, vai ser aproximadamente o quê? Vai ser aproximadamente o número de Oryx que, que cresceram naturalmente, né? né? É o número de Oryx que cresceram naturalmente no tempo T, no tempo delta T, menos o número de Oryx que foram caçados, né? Nesse mesmo intervalo de tempo. Então a mesa não quer funcionar. Meu Deus, que ódio dessa mesa, viu? Menos o número de Oryx que foram caçados, né? Tá? Então, se a gente dividir os dois lados por ΔT e, e, e tomar ΔT indo para zero, a gente vai obter uma equação diferencial. Tá? Então, a nossa equação diferencial vai ser dx dt, e a lousa não funciona, dx dt. Deus do céu, volta a funcionar. Voltou. Dx dt igual a kx de t, né? Eu vou deixar esse t parecido, tá? Kx, mas ele é dependente do tempo, tá? Só não deixei explícito. Kx menos A, ok? E que isso vai ser o nosso modelo desejado para a nossa população de Oryx. A segunda coisa que a gente está perguntando é supor que a taxa de caça é zero. Então, qual que é o tempo em que a população vai dobrar, né? Então, o tempo que a população vai dobrar, né? Aqui, quando a taxa é zero, né? A equação diferencial vai ser simplesmente dx dt igual a kx, né? Tá? Então, para a gente dobrar a população, né? Para a gente dobrar a. Opa, meu Deus. Não sei se ainda está aparecendo. Tomara que sim. Deixa eu ver. Ainda está aparecendo. Legal. Então, o tempo de duplicação para para sistemas naturais de crescimento, tá? Ou de decadência, né? De declínio, né? É definido como o tempo que leva para a população dobrar, né? Então, isso não pode ser lido diretamente da informação infinitesimal fornecida pela equação diferencial, porque requer conhecimento do comportamento ao longo prazo do sistema, né? Portanto, a gente precisa encontrar uma equação explícita para x como sendo uma x de t, né? Então, a gente precisa resolver a equação diferencial para x de t, separando as variáveis aqui. Então, a gente vai ter dx sobre x igual a kt, né? Ok? E se a gente tomar a integral dos dois lados, né? A gente vai ter ln do módulo de x igual a igual a... Ah, não é kt, né? É kdt, né?
Aqui sim, agora sim, ln no módulo de x é igual a kt, né? A gente tomou a diferencial dos dois lados. Se aqui, né, a gente tem uma constante, e, aí, e aqui no lado direito também a gente tem uma constante. Vou devagar. Aqui a gente tem uma constante, aqui a gente tem outra constante, tá? Então, lembrando que aqui a integral de 1 sobre x dx vai ser o logaritmo natural, né, do valor absoluto de x. A gente vai colocar a constante de integração. O valor absoluto é também ignorado, às vezes por conveniência, mas a gente precisa, a gente vai precisar dele aqui, tá? Então, finalmente, a gente vai combinar as constantes em uma única constante c no lado direito, né? Então, vai tomar isso aqui como sendo ln do valor absoluto de x igual a kt mais uma constante c, tá? Se a gente exponenciar os dois lados, né, a gente consegue uma expressão explícita para x igual a x de t, né? Então, x de t, sumindo com o logaritmo, ou com o valor absoluto, a gente vai ter isso, né? Ok? E vai ser a nossa. Tá? É, agora, alguns comentários, tá? Uma ressalva aqui, o coeficiente aqui vai ser mais ou menos e elevado a k a c, pode ser qualquer número diferente de zero, né? Qualquer número diferente de zero. Quando a gente separa as variáveis pela primeira vez e divide por x, a gente teve que supor implicitamente que x era diferente de zero, né? É assim, a separação de variáveis fornece apenas as soluções diferentes de zero. A solução constante identicamente zero, ou seja, x igual a zero, também vai satisfazer a equação diferencial e ela está faltando na resposta que a gente obteve. Resolver separando variáveis geralmente tem essas tal soluções que faltam, né? Levando em conta essa solução que falta, né? X igual a zero, a gente pode resumir que a solução geral para a nossa equação diferencial, né? A solução geral para dx sobre x igual a kt é dada por x de t igual a uma outra constante. Eu fiz um czinho aqui, agora eu vou fazer um czão, tá? Então, x de t igual a uma outra constante vezes elevado a t, tá? Não é a mesmo c, tá? Então aqui o c é qualquer constante, tá? Se a gente tomar x de zero, né? X de zero a gente vai ter c vezes e elevado a k zero, que é c vezes 1, e c vai ser o resultado final, que é um valor inicial, tá? Então, por definição, o tempo que dobra, né? O tempo t vai dobrar, eu vou usar um T maiúsculo, né? Para esse problema. Para x que dobra, tá? Vai ser o problema em que o resultado vai ser igual a 2x de zero, tá? 2x do valor inicial. Ou seja, o valor inicial é c, então isso aqui é 2c. Tá? O tempo que dobra vai ser o tempo em que essa solução 2c. Se a gente usar a expressão, a gente precisa encontrar para x de t essa equação, porque k elevado a t grande, né? Tem que ser 2. E k elevado a t grande tem que ser 2. Então, justamente porque o c não é zero, né? C não, a gente está tomando com c diferente de zero. Então, o tempo que dobra vai ser dado por ln de 2, né? Dividido por k. Isso vai nos proporcionar, né?
isso vai nos proporcionar o nosso resultado, desde que a taxa natural de crescimento K seja o número inicial de Oryx, né? E o número inicial de Oryx sejam ambos positivos, né? O que é uma espécie de suposição subjacente, né? Na forma como o problema é formulado. Então, aqui, ambas as condições fazem sentido, né? O termo tempo de duplicação só é usado quando a taxa de crescimento é positiva. Se a taxa de crescimento fosse negativa, esse seria um sistema com uma taxa natural de decaimento, positiva menos K, né? E uma coisa definida como conceito de meia-vida, né? Vai ser um conceito definido como meia-vida. O tempo para a população diminuir pela metade, né? Que é o contrário da duplicação. O, o, a fórmula aqui, né? Ela vale nesse caso e dá um valor negativo para T. Mas, então, como que a gente pode, né? Mas então, como pode ser verificado o número positivo menos t? Ele vai fornecer a meia-vida, o que é tranquilizador, tá? Menos t vai nos dar a meia-vida do sistema, ok? Então, a gente aceita também os valores negativos, tá? Mas a interpretação é diferente, né? O tempo negativo não existe, mas ele está dando o tempo de meia-vida, né? Além disso, né, se a taxa de crescimento e de decaimento for zero, ou se a população for identicamente zero, os conceitos de duplicação de tempo de meia-vida não fazem sentido e não são definidos, né? Então, finalmente aqui, né, a gente deveria observar que não há problema em que o tempo de duplicação use a escolha implícita potencialmente arbitrária, né? Feita do tempo inicial t igual a zero, né? Porque o tempo que leva para a população de um sistema de crescimento natural dobrar não depende da contagem, né? Do tempo fora, né? Por exemplo, aqui a gente pode verificar que x de t, né, mais o tempo de duplicação vai ser 2x de t, né, para todo t, que é o tempo de duplicação, mostra que está bem definido, né? A nossa terceira pergunta que a gente está querendo responder aqui é qual? Encontrar uma solução geral para a equação, né? Então, agora, né, a gente está resolvendo dx dt igual a kx menos a, né? É essa equação que a gente encontrou na resposta da 1, né? Para um valor arbitrário de A e K. Né? Então a gente vai quebrar isso em casos baseados no valor de K. Se K é zero, então a equação é dx dt igual a menos A, com uma solução x de t igual a menos at mais uma constante, tá? Que aí é fácil de resolver, né? É só integrar para alguma constante c, em que tem o valor inicial x de zero igual a c, né? Agora, se a gente vai supor que K é diferente de zero, a gente vai resolver por separação de variáveis. Então, resolvendo uma substituição de variáveis para integrar, né? Por conveniência, a gente vai escolher tomar que a constante K não é zero, tá? Do lado, a gente não ter problemas, né? Mas a justificativa é tomar ela diferente de zero, já o valor diferente de zero é a constante K do lado da. Poder colocar o constante K do lado da direita na separação de variáveis. Então, para poder, na separação de variáveis, né, a gente vai ter dx x k, né? Isso é igual a kt, né? ADT, né? E aí a gente integra por substituição de variáveis, a gente vai tomar u igual ao denominador aí do lado esquerdo. Então, du dt vai ser igual a dx dt, né? E a equação vai se tornar du sobre u, né? Igual a kdt. E como discutido no exemplo anterior, né?
isso tem uma solução do tipo U de t igual a c vezes z elevado a kt. Então, se a gente substituir de novo o U, a gente vai encontrar aqui x de t, vai encontrar aqui x de t. Meu Deus, o negócio tá me irritando já. Aí, voltou. X de t, que ódio. X de t vai ser c elevado a kt mais a sobre k. Tá? E aí o valor inicial é x de zero igual a c mais a sobre k. E a gente nota que a gente está perdendo uma solução aqui que é a sobre x igual a sobre k. Né? A questão 4 ela pede. Ela pede para a gente verificar que a solução proposta satisfaz a equação diferencial. Né? Então a solução ela foi dividida em casos. Então a gente vai checar cada um. Para k igual a zero, para k igual a zero, é, dx dt é igual ao quê? A ddt de menos at mais c. Tá? Isso é igual a menos a é igual a kx menos a, que k vale zero. Então bateu. Tá? Para k diferente de zero, dx dt vai ser esse resultado que tá aqui em cima, né? C, na verdade, ddt disso, né? ddt de c elevado a kt mais a sobre k. Isso é igual a c ck elevado a kt. Né? Isso é igual a k vezes c elevado a kt mais a menos a. Isso é kx menos a. Então bateu também, tá? Na quinta parte, né, na quinta questão, a gente está pedindo o quê? Se existe uma solução constante. Não, existe uma solução constante e é para encontrar, né? Então, vamos lá. E aí a gente vai fazer alguns comentários sobre isso. Então, vamos lá. Uma solução constante é 1, né? Quando dx dt é igual a zero. Se a gente usar a nossa equação diferencial dx dt igual a kx menos a gente vai conseguir a solução constante que é 1 quando kx é igual a né? É mais ou menos isso. É, vamos tá. A solução constante vai ser aquela, né? É aquela que dx vai ser zero. Tá? Dx dt é zero. Tá? Quando dx dt é zero, é a solução constante. Se a gente usar a nossa equação diferencial, né? A gente vai conseguir uma solução constante, tá? Que é aquela com então, kx igual a kx igual a. Se k é diferente de zero, então é, só é possível, né? Só é possível quando a. Não, desculpa, se k é zero, isso só é possível quando a é zero. Então, solução posta. Vamos lá.
A condição. A condição é que kx seja igual a A. Quando k é zero, A precisa ser zero. Tá? Então, o que a gente precisa ter é que não vai ter, não vai ter caça. Né? Basicamente isso. É, na ausência de caça, né? E em todas as soluções, todas as soluções são constantes. Se k é diferente de zero, a gente pode dividir por k para ver que x ele precisa ser igual a A sobre k. Tá? Então, identicamente, obtendo que a única solução constante é dx sobre dx dt é kx menos a. Então, uma alternativa aqui, uma alternativa, gente, é, é proceder, né? Proceder nesse caso, né? Proceder nesse caso seria para notar que a condição para uma solução constante, juntamente uma solução para a condição juntamente com o nosso conhecimento da forma de solução geral, nesse caso, dá a condição que o nosso resultado, né, o nosso C vezes K elevado a E, não, desculpa, C vezes K vezes E elevado a KT, menos esse dx dt precisa ser zero. Então, e a gente tem que uma exponencial nunca é zero, né? E a gente está assumindo que K não é zero. Então, C, a nossa constante, precisa ser zero. Se a gente colocar isso na equação geral, a gente vai ter que x de t igual a sobre k, né? Para todos os t. Então, o primeiro método não é não usa, né? Usa conhecimento da solução geral e vai mostrar que aqui a gente poderia encontrar soluções constantes apenas a partir dos dados infinitesimais, né? E dados pela equação diferencial. O segundo método vai dar alguma intuição sobre o que está acontecendo em nível global, né? E serve como uma verificação do passo que a gente fez. Finalmente, a gente poderia, ou a gente deveria, ser capaz de verificar se a solução constante que a gente encontra, no caso, não degenerado, ou seja, x de t igual a sobre k, ele faz sentido no contexto do problema. Então, primeiro uma verificação básica das unidades mostra que ambos os lados são medidos em números de York, de Orix. Além disso, a gente pode reescrever essa equação como kx igual a A, e a população que a gente está modelando, né, está atualmente infinitesimalmente em kx, né, Orix por ano. Tá? Por causa do crescimento natural e diminuindo em 1 Oryx por ano por causa da caça, né? Então, intuitivamente, a população ela precisa se manter estável. Né? Quando a taxa de crescimento é igual à taxa de diminuição, que é a equação que a gente obteve, é exatamente essa situação. Né? Então, a maneira como a solução constante depende de K e de A faz sentido, né? Faz sentido, porque a gente está lutando dos dois lados, né? E a última coisa que a gente está trabalhando é que é para fazer um gráfico da solução constante em algumas outras e comentar o que elas significam, né? Porque aqui nesse caso dizemos que a solução constante é instável. Então, para última parte, né? A solução para esse problema é escrita, né? Dependendo do cenário, né? Em uma série de cenários, né? Uma série de soluções. O nosso K pode variar, nosso A
A não nessa. Não, nosso A é constante. Então, a solução para esse problema é escrita para um cenário pretendido. A população que a gente está modelando tem taxa de crescimento natural. E a taxa de caças, ambas são positivas. Em outras situações, K ou A, o ambos podem ter sido negativo, e é educativo a gente considerar o que acontece nesses casos. Ok? Então aqui a gente vai assumir que A e K são maior que zero. Tá? Para uma população inicial de Oryx, o equilíbrio A sobre K, o equilíbrio, a caça, ela não vai cancelar o crescimento natural. Tá? E a população aumenta sem um limite. Para uma população inicial, né, abaixo de K, a caça, né, ela vai exceder o crescimento natural e a população vai para zero em algum momento. Para a constante, para a solução constante, isso é instável. Então, se a gente tomar x0 e denotar isso de população inicial, a gente vai determinar agora a taxa de extinção, né, o tempo de extinção da seguinte maneira. Primeiro, se todo x0 que é o x no tempo zero, então a gente está falando que é c vezes z elevado a 0k mais a sobre k. Então a gente está falando de c mais a sobre k. Então o c, vamos lá, num tempo x0, no tempo zero, isso é, na nossa equação, isso aqui. Isso dá aqui. Então, c zero menos a sobre k, tá? Que é negativo para x0 menor que a sobre k. Então, se a gente resolver, zero menor que x vezes do tempo de extinção dá zero menos a k vezes z elevado a k vezes o tempo de extinção mais a sobre k. Tá? Então, para o tempo de extinção, a gente vai obter sobre k ln de a vezes a menos kx0. Então, isso vai nos permitir ver que ambos A e K elas são positivas. Em particular, quando x0 é igual a sobre 2K, né? T0 é dado por ln de 2K. Então a gente pode ver num gráfico da solução constante e algumas outras para K igual a e A igual a 200. Eu vou pegar aqui. Exatamente esse é o problema da solução constante, né? A solução constante, ela vai caminhar para a extinção, né, do bichinho. Então, exemplos de alguns gráficos, tá? Solução. Então, é exatamente esse o motivo da solução ser considerada estável. É, exatamente porque para uma população inicial abaixo do valor, a crescimento de A sobre K, o crescimento é menor do que. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo. Tchau, tchau.